Lucas capítulo 15, do 8 ao 10. Ou, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia? Varre a casa, procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as amigas, os vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. Eu vou ler de novo, para você se conectar bastante com a leitura. Eu queria te incentivar, todo o texto bíblico que você lê, leia 3 vezes. Uma das vezes em voz alta, se você pode, na sua casa, no seu devocional. Eu sei que todo dia você lê 3 capítulos lá, 4, 5. Tem gente que lê 9 capítulos por dia. Isso é um milagre, né? Nessa época, nessa geração, é difícil você encontrar alguém que lê tanto a Bíblia como os irmãos aqui desta igreja. Estou profetizando, amém, irmãos? E lê em voz alta, faça como o judeu. Lê em voz alta, porque isso é muito, muito importante. Diz assim, Lucas capítulo 15, versículo 8 a 10. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar, fecha os olhos. Pai, obrigado pela sua palavra. Fala conosco como nunca antes, Espírito Santo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Esse texto aqui está num conglomerado de parábolas que Jesus está contando sobre perdas ou percas. Ele fala de uma ovelha que se perdeu, ele fala de um filho que se perdeu, ele fala de um dracma que se perdeu. O que é um dracma? Um dracma é uma moeda. Eu não sei de fato o que isso corresponderia hoje em real, mas era uma moeda, um dracma. Aquela mulher perdeu um dracma. E o texto vem dizendo assim, conecte-se comigo por favor. Quem é essa pessoa? Será que tem alguém assim? Que perdendo uma moeda, não toma essa atitude? Será que existe alguém desse perfil comportamental nos dias de hoje que perdendo valor, perdendo uma coisa importante, não toma uma atitude referente a isso? É claro que tem, né, irmãos? Se Jesus veio falando dessa verdade explícita, é porque existe este comportamento de forma explícita também, reverso, de pessoas que saem perdendo valores. E olha hoje a nossa sociedade. Aquilo que era valor há 10, 15 anos atrás, hoje não é mais. Hoje as pessoas não dão valor àquilo que era valorizado alguns anos atrás. Eu vi uma matéria no jornal, vai passar aí na televisão aí nos próximos dias, de um avô coruja, que ele viu os netos o tempo todo no celular, e ele foi e fez carrinho de rolimã para os netos. Isso virou uma febre na escola, porque os amiguinhos e os coleguinhas não conheciam carrinho de rolimã. Aí de repente ele começou a fazer aquele negócio de empurrar a rodinha, e ele fez um monte de coisa que para essa geração é retardado, é coisa antiga, é coisa retrógrada, mas são coisas que por trás delas têm valor, como comer na mesa, como um bom diálogo, como uma boa refeição juntos, como congregar, por exemplo, como você ter um tempo de descanso, como você ter um tempo de qualidade com a sua família, com a sua esposa. Algumas coisas as pessoas passaram a colocar preço naquilo que deve ter valor. Quanto que custa? Quanto custa? E eu tenho uma pergunta para você aqui, porque eu quero falar de algumas perdas que são inaceitáveis. Qual foi o último resgate que você fez? Qual foi a última vez que você falou assim, peraí, ela tinha 10, ela perdeu 1, tá bom, ainda tem 9, porque tem uma geração que pensa assim, não, eu perdi 1, eu ainda tenho 9. Tá, você tem um dente, aí você perde, você tem 25 dentes, 35, aí você perde um zagueiro lá no fundo, um zagueirão, tranquilo, você ri, não aparece.
Mas daqui a pouco você perde um meia esquerda. Aí daqui a pouco você está sem um atacante. É assim, irmão. Você vai perdendo, daqui a pouco você perde tudo. Tudo começou com uma carizinha. Tudo começou com uma obturação que devia ter sido refeita ou feita do jeito certo e você deixou passar. Porque pequenos desvios nos levam para grandes distâncias. É sempre assim. Qual foi o último resgate que você fez? Porque valor e preço são coisas diferentes. Talvez uma amizade. Tem gente que perdeu uma amizade que não podia perder. Poxa vida, que amigo, que amiga preciosa. Pensa numa pessoa que é parceiro de oração, não é fofoqueiro. Porque as pessoas valorizam hoje gente assim. Gente mesquinho, medíocre, que critica aquilo que você critica, que é contra aquilo que você é contra. Mas e quem é a favor daquilo que você é a favor? Nós devemos aprender a separar os camaradas dos constituintes e dos confidentes. Quem são os camaradas? São quem é contra aquilo que você é contra. E é fácil você achar camaradagem por aí hoje. É fácil você achar alguém para ir contra alguma coisa que você esteja indo contra. Mas e para ir a favor daquilo que você está indo a favor? Mas o que você está indo a favor de quê? Qual é o que você está operando a respeito? Falei ali agora para alguém na sala que eu costumo olhar as pessoas com 4 tipos de perspectiva. A primeira é a do coração. Como que eu sei do coração de uma pessoa? Pelas emoções que ela comunica. Depois, pelos pensamentos. Como que eu sei o que a pessoa pensa? Pelo aquilo que ela fala. Depois, pelas conexões que ela tem. É só você olhar. Porque eu prefiro um leão guiando 100 ovelhas do que uma ovelha guiando 100 leões. Quem são as suas conexões? E por fim, as realizações, as obras e os frutos. Jesus disse que pelos frutos você conhece a árvore. Talvez você perdeu uma amizade, uma pessoa, um Abraão na sua vida. Ló, chegou um momento, e eu fui fisicamente nesta montanha, que Deus falou para Abraão, cara, não está dando mais certo. E Abraão disse para Ló, não está funcionando. Para onde que você quer ir? Ló não entendia que tudo que acontecia na vida dele era por causa de um Abraão que ele tinha. Muitas vezes este Abraão é um amigo, é um parente, é um irmão que assenta ao seu lado nos cultos. E você deixou embora, você perdeu. Pessoas que fazem diferença, que são dracmas. Você perde um hoje, perde outro amanhã. E daqui a pouco você só convive com pessoas que não são pessoas de Deus para o seu futuro. Talvez a comunhão com a igreja, tem gente que perdeu a comunhão com a igreja. Eu não falo de frequentar cultos, porque o que nós mais temos hoje é frequentadores de cultos. Se tiver culto todo dia, a pessoa vai. Comunhão com a igreja é você fazer parte do corpo de Cristo. Porque se você não faz parte do corpo de Cristo, você está em perigo. Deus, quando olha de cima para baixo, Ele só vê 2 corpos, 2 figuras, o primeiro e o último Adão. Ele vai buscar o último Adão, que tem Cristo como cabeça. Você faz parte deste corpo? Você é o que neste corpo? Como você serve este corpo? Porque isso não é um lugar de entretenimento, isso é um lugar de relacionamento. A igreja não é um lugar para você frequentar. A igreja é uma família para você pertencer. E muitas pessoas, elas se sentem no direito de se desconectar da igreja, como quem se desconecta de um clube, como Lions, como a BNL, como o Minas Tênis Club. Isso não é uma associação, isso é um corpo, é um organismo, não uma organização. Talvez você precise fazer um resgate, porque é na comunhão dos santos que Deus ordena a bênção e vida para sempre. Qual foi o último resgate que você fez? Talvez o elo com o ente querido, pai, mãe, irmãos, pode ser o que for, pai, mãe,
sempre vai ser pai e mãe e ponto final. Filhos, elo com entes queridos, vai lá e refaça. Você que não está falando com seu pai, pastor, meu pai é um traste, mas ele é seu pai. Uma hora você vai no enterro dele, se Deus quiser, e você não vai ficar com remorso, nem com culpa, porque você honrou seu pai, você honrou sua mãe. Talvez é seu irmão, que você sendo a única Bíblia que ele tem para ler, ele não tem lido nada além de páginas brancas, porque você não comunica absolutamente nada do reino. Talvez você precise recuperar coisas que têm valor. Uma das coisas que eu gostaria de mencionar aqui, que é uma perca inaceitável. Fala comigo, percas inaceitáveis. Porque tem gente que perde dinheiro e fica doido. Você já viu alguém ficando louco porque perdeu dinheiro? Eu perdi o meu emprego. Pastor, ora por mim, eu perdi o meu emprego. Ninguém pede oração, pastor, perdi a graça de ler a Bíblia. Ninguém nunca me ligou e falou assim, pastor, ora por mim agora, porque hoje eu não consegui ler a Bíblia. As pessoas desesperadas, mas pastor, eu perdi a causa na justiça. Eu perdi R$10, me ajuda. Eu perdi. Um dia entrou uma dona endemoniada na igreja, no meio do culto, e a igreja lotada, e ela veio gritando, loucamente, e o diácono do fundo veio tentando segurar ela, já de idade, e os irmãos já começaram, prende, amarra, solta, liberta, fala de onde você veio, quem é seu nome, qual o seu CPF, seu CNPJ, e foi falando tudo, e a mulher chutando, cuspindo, não respondendo nada. Daqui a pouco o diácono que sobrou no fundo falou assim, esses R$10 aqui caiu do bolso dela. Ela, me dá meu dinheiro, o crente é tudo ladrão, me devolve meu dinheiro. A mulher ficou sóbria na hora, porque ela achou que ia perder 10 contos. O demônio saiu e o Satanás ficou. Isso não é uma parábola, é um fato, irmãos. Eu estou falando que tem gente que valoriza mais aquilo que tem preço do que aquilo que tem valor. Por isso eles estão agora em outros ambientes. Por isso qualquer coisa faz você perder aquilo que a gente não pode perder. Essa mulher aqui, ela endoidou a cabeça dentro de casa. Ela parou a vida dela por causa de um dracma. Ela parou tudo, abriu a janela, varreu a casa, ela abriu o guarda-roupa, ela levantou o sofá. Tem gente que precisa de levantar o sofá às vezes, sabe? Tem gente que precisa de tirar os móveis da vida do lugar para você recuperar algumas coisas que estão perdidas. Um pouco de desconforto não vai te fazer mal. Um pouco de desconforto muitas vezes é para fazer bem para você, mas você não está entendendo, você está achando que é uma perseguição de Satanás. Ai meu Deus, aí você perdeu o emprego, por quê? Para você entender que você perdeu o valor de confiar em Deus. Aí eu não confio em Deus mais, percas inaceitáveis. Mas o primeiro que eu posso mencionar aqui é o senso de direção de Deus. Isso é uma perda inaceitável, senso de direção de Deus. A certeza, do jeito que você confia num GPS, você tinha que ouvir a voz de Deus dizendo, vire à direita, case com esta pessoa, continua firme, fecha esse contrato, manda esse funcionário embora, pode contratar, não fique em casa, levante mais cedo, cuide da sua saúde. Tem gente que perdeu o senso de direção de Deus. As suas decisões são baseadas em direção divina? Será que as nossas direções são baseadas em direção de Deus, irmãos? A Bíblia é um guia que nos direciona. Você já imaginou você poder caminhar sobre as páginas da Bíblia? Porque a própria diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Ela é lâmpada para os pés, mas ela só se transforma em luz quando você dá passos em função disso. Como nós vamos ter direção de Deus se nós não paramos para ouvir Deus falar conosco? Eu não preciso de me vestir de profeta, de orar em línguas e falar, eis que falo contigo. Deus já está falando contigo, já tem um tempão, e você não está querendo escutar. E eu não estou prestando atenção. Para com isso.
Deixa de ser ignorante. Seja uma pessoa mais acessível. Seja um crente assíduo. Termina com essa praga. Casa logo. Se de um casal veio falar comigo, pastor, a gente está numa crise. Eu falei assim, não, vocês não estão numa crise. Vocês não são casados, vocês precisam de casar. Irmãos, pelo amor de Deus, qual que é o senso de direção de Deus que a igreja está perdendo? Para onde nossa igreja vai? Qual a estratégia que nós vamos usar? Que está funcionando, a que bomba, que faz encher um auditório? A Arca de Noé não tinha leme, é uma das coisas mais bonitas. A Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca, não foi Noé. Não tinha leme. A arca saiu de um ponto e quando ela aterrissou em terra firme, ela estava num nível muito mais alto. Por que será? Porque Deus dava direção, não era Noé, não é o pastor Paulo. Quem dá direção na sua casa? Quem dá direção lá na sua família? Quem que dá direção? Este ano nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. A Bíblia diz, não diga assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque você nem sabe se você vai estar vivo. Quando nós seguimos direção, nós temos paz. As pessoas casam sem direção e também separam sem direção. Elas se mudam, namoram, tudo sem direção. Elas estão sofrendo hoje porque perderam o senso de direção. Essa moeda está perdida, sabe onde? Dentro de casa. Tem gente que se perde como o filho pródigo, que decide ir embora, alright. Tem gente que se perde como a ovelha, que se afasta, e se afasta, e se afasta, e se afasta, e se afasta. O filho decidiu ir embora. A ovelha foi se afastando, porque ela é retardada. A ovelha não enxerga um palmo na frente do nariz, é míope. Se a ovelha, pela simplicidade dela, vê uma cobra, ela brinca com a cobra, porque ela não vê maldade naquilo. Aí ela se afastou. É diferente do filho, que decidiu ir, mas aqui é um dracma que se perdeu dentro. É dentro que perde, é aqui dentro, irmãos. É dentro do seu coração, é dentro da sua casa que seu filho se perde, porque você como pai não dá uma direção. Eu estava com um pastor esses dias, e eu falei para ele, cara, você tem que fazer uma casa de paz na sua casa. Você faz casa de paz na casa de todo mundo, faz uma na sua casa, chama seus filhos. É televisão 24 horas, é blogueiro o tempo todo, dando direção para os nossos filhos. Qual o horário que vocês abrem a Bíblia juntos? Você como marido, sacerdote da casa, que horas que você chama sua esposa e fala, nós vamos por este caminho? Ai de nós, porque o feminismo não deixa. Existe uma sociedade sem direção, porque este é um valor que foi perdido e a gente precisa de resgatá-lo, porque é uma perca inaceitável. Vou mudar de igreja. Quem mandou? Eu vou ficar aqui. Quem mandou? Eu vou mudar de cidade. Quem mandou? Eu vou mudar de país. Hoje um irmão me mandou uma mensagem, falou, pastor, me dá aí um negócio, eu estou indo para a França. Eu falei, quem mandou? Eu falei, você está indo para a França, cara? Fazer o que lá na França? Eu falei, por que você está indo para a França? Ele nem sabe. Porque Deus não deu uma direção. Deus não falou. Tem coisa que a gente não precisa de Deus para falar. Tomar banho, escovar o dente. Deus não precisa de falar assim, eis que falo contigo, irmã Debile. Você está parecendo o Capitão Caverna. Não precisa de Deus falar isso para você, minha irmã. Muitas vezes seu marido já falou, creio em Deus Pai. E você não ouviu a voz de Deus pelo seu marido. Até seu filho falou assim, não mamãe, a senhora está toda espinhosa. Criança não mente, né, irmãos? Eu vi um filho um dia falando para o pai assim, não pai, o senhor está com bafo. Eu fiquei tão constrangido. Se a criança de 2 anos falou, pensa a esposa, irmãos. Tem coisa que você não precisa de Deus para falar. Mas tem coisa que você precisa de Deus para falar.
Porque se Deus não falar, você está ouvindo outra voz. E a Bíblia diz que no mundo há muitas vozes e cada uma delas tem um propósito. Você tem que estar na direção de Deus, direção divina. Olha o que diz Provérbios capítulo 3, versículo 5 ao 8. Lá diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, ok? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se estribe, não se apoie no seu próprio entendimento, na sua capacidade cognitiva. Não se apoie nisso, que você vai dançar. E o texto continua dizendo: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas. O que é reconhecer o Senhor em todos os caminhos? É identificar a ação de Deus em toda direção que eu tomo para a minha vida. É identificar a ação de Deus, é ver Deus. Eu consigo ver Deus. Eu consigo ver Deus, sabe? Ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, eu consigo ver Deus. Ainda que eu passe por águas, eu consigo ver Deus. Ainda que eu esteja passando por um problema, eu consigo ver Deus. Porque ver Deus no problema é a primeira dica de sair do problema. Mas tem pessoas que procuraram o problema, procuraram a confusão, e agora elas estão procurando Deus. Onde está, ó Senhor? Cadê o Senhor? Deus fala: eu estou aqui onde que você me largou há muito tempo atrás, porque você não ouviu a direção divina. Lá diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso vai dar saúde e vigor para o seu corpo e para os seus ossos. Tem gente que se falar assim: vamos fazer uma oração aqui para a cura divina, dá uma fila daqui lá na Estação Diamante. É simples você ser curado fisicamente. É simples você ser curado nos seus ossos. É só você fazer o que está escrito aqui em Provérbio: confiar no Senhor, não confiar na sua inteligência cognitiva, não ser sábio aos seus próprios olhos, evita o mal. Isso vai te dar saúde, isso vai fortalecer seus ossos. É a melhor vitamina que tem. Percas inaceitáveis. A segunda perca é perder a fé na providência de Deus. Porque tem muita gente que confunde, irmãos, espiritualidade com religiosidade. Vir na igreja apenas é pura religiosidade, sabia? Vir na igreja apenas é pura religiosidade, na maioria dos casos. Ser igreja é espiritualidade. Existem algumas pessoas que elas sobrevivem apenas da religiosidade. Elas não têm um relacionamento real. E só a fé pode nos manter firmes no dia da dificuldade. Só a fé nos faz enxergar o invisível. Presta atenção nisso. Só a fé pode nos manter no dia da dificuldade que chega para todo mundo. O apóstolo Paulo diz assim: olha, eu fiz um monte de coisa e no final eu guardei a minha fé. Eu guardei a minha fé. Você está com a sua fé guardada? Porque tem gente que perdeu. O Atos capítulo 7, versículo 3 diz, Deus falando para Abraão, eles repetem aqui: sai da tua terra, da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Faça isso. Deus dá uma palavra e Deus é fiel para cumpri-la. A Bíblia diz assim, irmãos, mesmo que você seja infiel, Deus permanece fiel. Você sabe o que é infidelidade? Infidelidade é a ausência de fé. Todo mundo que é infiel é porque não tem fé. Se você é infiel ao seu cônjuge, é porque você perdeu a fé no seu cônjuge ou no casamento. Se você é infiel a Deus, é porque você perdeu a fé em Deus. E tem vários tipos de fé. A Bíblia diz níveis de fé, melhor dizendo. Tem a fé fraca, tem a fé forte, tem a fé grande, tem a fé pequena. Tem pouca e muita fé. Mas a fé que eu mais gosto é a que está descrita no livro de Marcos. Tende vós a fé de Deus. Porque esta fé é uma fé incrível. Deus de toda providência. Eu não falei provisão, eu disse providência. Eu não falei provisão, eu disse o que, irmãos? Eu disse o que, irmãos? Posso te falar rapidinho o que é providência? Provisão é o de agora, ok? Deus me dá alguma coisa agora em favor da visão.
provisão, recurso para eu chegar lá, ok? Eu recebi provisão, glória a Deus por isso. Isto é provisão, eu não disse provisão, eu disse providência. Deus é o Deus de providência. No mesmo livro de Atos diz que Davi, ele foi escolhido segundo o coração de Deus. Por quê? Porque uma das primeiras razões é que ele era filho de Jessé. Mas espera aí, quem que isso tem a ver? Filho de Jessé, por quê? O que Jessé tem a ver com isso? Jessé tem a ver que Jessé, ele é descendente direto de Boaz, que casou com Ruth, que estava lá, casada com um dos filhos de Elimeleque, na cidade de dos Moabitas, que morreu. Ela voltou para casa, seguiu o conselho de Noemi, e estava lá um dia, pegando o que seria desperdiçado, e aquilo chamou a atenção daquele homem, e ele casou com ela, e dali veio Jessé, de Jessé veio Davi, e de Davi veio Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus tem um planejamento chamado providência divina, para os próximos anos da sua vida, que não começaram hoje, começaram antes dos seus pais se conhecerem. Deus tem feito coisas a seu respeito, irmão, desde Jesus. Amém ou não? Amém ou não, irmãos? Eu podia falar desde o casamento do seu pai, da sua avó, do seu vizinho. Algumas pessoas entraram na sua vida e algumas pessoas saíram da sua vida por causa da providência de Deus. Você foi empregado ou você foi desempregado por causa da providência de Deus. Aí nós aprendemos que em todas as circunstâncias nós devemos dar graças, porque esta é a vontade telema de Deus. Outro dia eu falo sobre telema e bolema, 2 tipos de vontade. Mas Deus tem uma vontade para você que é boa, perfeita e agradável e independe de você. Deus tem uma vontade maravilhosa para você. A questão é que muita gente perdeu a fé, não acredita mais em Deus. Deus falou, e mesmo que você seja infiel, ou mesmo que você perca a sua fé, Deus ainda permanece cheio de fé, porque Deus é fé. Por isso que tem que ter a fé dele. Se Deus falou, pode anotar, porque Deus falou e ponto final. Quantos estão comigo, falam amém. Terceira, perca inaceitável. Você não lembra a primeira. Você não vai lembrar. Eu duvido que você lembre a primeira. Direção. Senso de direção espiritual. O segundo você vai lembrar porque eu acabei de falar. Fé na providência de Deus. Se eu fosse você, eu anotaria, sabia? Muitas coisas que eu prego hoje foram coisas que eu anotei há 20 anos atrás. 25 anos atrás. Em conferências, cultos assim, na Praça 7, quando eu ia lá e eu ouvia pregadores pregando. Se fosse você, eu anotava no seu celular. Uma hora você volta lá e Deus fala uma coisa muito mais legal do que você está ouvindo aqui. Mas outra perca inaceitável é a capacidade de sonhar. Fala comigo, capacidade de sonhar. Põe a mão assim no seu ventre, por favor. Põe a mão no seu ventre, por favor. Segura ela aí, por favor. Segura seu ventre. Uns estão com a mão assim, outros estão com a mão assim, outros estão com a mão assim. Né? Cada um tem a barriga que merece para a glória de Deus. Eu já quero orar para as irmãs que querem engravidar ainda esse ano. Que o Senhor, em nome de Jesus, libere sua madre. Cante ao estéreo. A Bíblia diz. Cante, pode cantar. Porque daqui a pouco o seu bebê vai chorar. Em nome de Jesus. Mas fica com a mão aí no seu ventre, por gentileza. Eu vou te falar sobre sonhos. José, ele era chamado de sonhador. Lá vem um sonhador, lá vem um sonhador. Os irmãos deles caçoavam dele dizendo, lá vem um sonhador. Aí eu te pergunto, quais sonhos você tem tido? Porque sonhos são insights de Deus para o nosso destino. Mantenha sua mão aí. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque as mulheres mais incríveis da Bíblia, elas talvez não tenham seus nomes escritos na Bíblia, mas quando você lê, você descobre o nome de algumas, como Ana, por exemplo. Ana, quem foi Ana? Ana foi a mulher que entrou na igreja um dia, desesperada, e falou, Senhor, me dá menino, senão eu vou morrer. Mas antes de Ana, teve a mãe de Sansão. Antes de Ana, teve a mãe de grandes juízes, homens que foram gerados por mulheres estéreis.
Por que você está com a mão aí? Porque Deus vai te dar capacidade, ok? Recebe essa palavra profética sobre a sua vida. Deus vai te dar capacidade, Deus vai nos dar capacidade de gerar aquilo que será instrumento de libertação e de quebra de correntes em nossas vidas e em nossa geração. Eu vou ser mais claro, você está com a mão no vento, você está recebendo. Estas mulheres geraram homens que foram usados por Deus para liberar eles da escravidão. Liberar, eu fico imaginando em Joquebede. Eu fico imaginando Joquebede, ok? A irmã Joquebede, mãe de Moisés, ela gerou o libertador. Você, em nome de Jesus, Deus vai te dar ideias e sonhos que vão libertar você e sua família de um tempo de escravidão, de um tempo de opressão, de um tempo de miséria. Em nome de Jesus Cristo, você vai sair daqui essa noite com essa expectativa, ok? Impregnado, ok? Na versão original, no espanhol, eu acho lindo, é embaraçado, ok? Ok? Você vai sair daqui embaraçado dentro de você por um sonho, é o mesmo que grávida, amém, irmãos? É impregnado, embaraçado, grávido, gestante de um sonho que vai gerar frutos de libertação para a sua vida, para os seus negócios, para a sua família. Tem alguém que está recebendo isso? Diga amém. Em nome de Jesus, porque talvez você parou de sonhar. Tem gente que parou de sonhar, e quem para de sonhar, para de viver. Tem gente que prefere a morte do que sonhar. Me fale aí os 5 sonhos para o seu segundo semestre. 5 sonhos gigantescos. Irmãos, eu sonho com famílias restauradas. Eu sonho com casamentos restaurados. Eu sonho com crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. Eu sonho com a nossa nação convertendo e se rendendo aos pés de Jesus. Eu sonho com as cracolândias fechando. Eu sonho, irmãos, com a justiça do céu se manifestando aqui na terra. Eu sonho, sabe, todos os dias eu acordo e eu digo, eu tenho um sonho, eu vou me mover em função disso. Eu vou me movimentar em função desse sonho. Eu vou fazer alguma coisa para esse sonho acontecer, porque não adianta sonhar todo mundo sonha. Você come muito, daqui a pouco você vai sonhar. Mas você está se movendo em relação ao seu sonho? Pastor, só tem pesadelo e sonho congregam no mesmo ambiente. Você tem que escolher ao que você vai dar vida, porque você pode dar vida aos seus pesadelos também. Um irmão me disse que sonhou que estava pulando de um prédio, de uma cobertura. Alguns dias depois, ele estava em uma cobertura. Ele olhou para baixo e falou, não pulo não. Eu espero que ele tenha pensado assim, eu quero morar aqui nessa cobertura. Eu quero uma igual a essa, para a glória de Deus, minha família, meus meninos correndo. Eu sonho, irmãos, no dia do meu velório, meus filhos se levantarem e falarem, meu pai me mostrou o verdadeiro evangelho. Eu sonho é isso. Eu sonho de ver uma igreja cheia de pessoas cheias de Deus. Eu sonho, sabe, de ver crentes de verdade a partir do evangelho. Não pessoas que buscam entretenimento, mas pessoas que buscam um relacionamento com Deus. Qual é o seu sonho? O que você quer? O que está sendo gerado aí dentro? O que tem aí dentro? Volte a sonhar em nome de Jesus. Se o Lênin tivesse que ele cantar, volte a sonhar. Você pensou na música, não pensou? Que o Lênin é desse, a gente vai falando, vai lembrando de música. Sabe essas pessoas que tudo ele lembra de uma música? Ele é desses. Te amo, viu, príncipe? Não desanime dos seus sonhos. Todos já foram realizados. Em nome de Jesus. Diga para o seu vizinho, não desista do seu sonho. Irmão, corre atrás do seu sonho. Aí você pensou no cara indo na padaria ali na frente comprando um sonho, né? Aleluia, glória a Deus. Sonhos profissionais, ministeriais, familiares, viagem,
Eu sonhava de conhecer a Terra Santa. Não realizei ainda não, irmãos. Eu só conheci um pedaço. É muita coisa. Eu vou voltar em Israel todo ano. Em nome de Jesus, você vai comigo, pra você conhecer. Cada vez a gente vai conhecer um pedaço da Terra Santa de Israel. Nós vamos na Jordânia, no Egito. Nós vamos conhecer todo aquele lugar, pedaço por pedaço, em nome de Jesus. Mas você tem que sonhar, você tem que começar a se tornar gestante disso, porque hoje é uma sementinha, daqui a pouco ele cresce um pouquinho, daqui a pouco cresce mais um pouquinho, e daqui a pouco nasce. Quando nasce, você fala assim: ó, já nasceu. Aleluia. Posso falar só mais um? Só mais um? Mais um ou mais dois? Mais 5? Vou falar mais 2 então, para a gente ir embora. Nunca perca a janela de esperança. É diferente de sonhar e ter esperança. Porque tem gente, irmãos, que perde a esperança. O que é desesperança? É desespero. O irmão chegou para mim ali agora e falou assim: pastor, eu estou desesperado. Eu vi que ele não estava desesperado. Mas a gente usa muito essa expressão, né? Eu estou desesperado. O que é desespero? É quem não espera mais, quem não tem expectativa mais. A Bíblia é clara em dizer que o Deus da esperança os encha de alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança. Que Deus te encha de esperança para que você transborde de esperança. Tem um grupo fatalista, tem um grupo, irmãos, da tragédia. Tem um grupo que o nome deles tinha que ser Balanço Geral. Saiu de circulação o jornal que chama... Aquele jornal que quando você torcia ele assim saía sangue. Um jornal que vendia, que tinha sempre tinha uma foto de uma mulher quase pelada na capa. Como que chama? Super tragédia, super caos. Aí você torcia aquele trem, saía sangue assim, ó, só notícia ruim. Aí você vai assistindo aquele negócio, aí você assiste e o Datena fala, tá um caos. Aí você muda pro Tramonte, ele fala assim, balança, deu ruim. Aí você você vai mudando de canal, aí você só vai vendo desgraça, e você vai alimentando daquela coisa ruim. Aí você vê um monte de especialistas em tragédia. A gasolina baixou, mas as famílias ainda continuam com inflação alta no arroz. Irmãos, glória a Deus, porque já baixou a gasolina, daqui a pouco o arroz vai baixar. Glória a Deus por isso. Tem uma corrupção. Foi preso fulano. Não, Deus está fazendo coisas maravilhosas. Tem coisas incríveis acontecendo. Tem gente sendo salvo. Um dia uma pessoa fez uma reclamação sobre a igreja. Eu falei: você esqueceu que você é a igreja? Você esqueceu que você é parte ou a causa desse problema? Você está desesperançoso assim porque você tem catarro nos seus olhos, você está com as lentes dos seus óculos embaçadas pelas tristezas e angústias da vida. Você vê a vida encinzentada, você vê as pessoas pelo aspecto ruim. Tem gente, irmãos, que olha o biscoito e ele fala assim: tem um buraco no meio desse biscoito. Mas tem gente que só come o biscoito e fala: que biscoito gostoso. É assim. Tem gente que vê um prato de comida e fala assim: está muito cheio. A outro fala assim: está muito vazio. Aí colocou muito arroz. Sabe aqueles maridos que chegam em casa e falam assim: nossa, mas você só fez essa carne hoje? A gente comeu essa carne semana passada. Se a pessoa muda, mas por que você não usou a carne que ainda estava lá na geladeira? Porque tem gente que é desesperado, só vê as coisas negativas, só vê as coisas pelo lado ruim, pelo lado negativo. A igreja está crescendo, a igreja está crescendo demais, a gente não tem mais aquele contato de antes. Misericórdia, a igreja secou. Misericórdia, a igreja está pequena demais. Tem gente que é assim, irmão, olhos podres, porque são desesperançosos, perderam a esperança da reconciliação, perderam a esperança. E você não pode perder a esperança, porque pessoas desesperadas tomarão decisões desesperadas. E para a gente terminar mesmo, nunca perca, vou fazer um pix para você, nunca perca a bênção de ter um coração quebrantado coração quebrantado, sabe, irmão? Tem gente que fica orgulhoso, tem gente que vai perdendo a humildade, sabe, diante de Deus e diante das pessoas com o tempo.
E eu vou te falar uma coisa. O orgulho fez um anjo virar demônio. E um coração quebrantado podem fazer pessoas terem aspectos de anjos. Eu vou repetir porque eu não sei se eu conjuguei certo. O orgulho fez um anjo virar demônio. Tem um demônio dentro da caixa. Mas a humildade e o quebrantamento podem fazer homens terem aspectos angelicais. Volta para casa com o coração quebrantado. Ouça essa palavra com quebrantamento, sabe? Se você tem que perdoar, perdoe. Se tem que pedir perdão, peça. A Bíblia diz que o Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado. Muda tudo, príncipe. É isso. Deixa só o meu aberto. Deus está perto de quem tem um coração quebrantado. Deus está perto de pessoas que têm um coração quebrantado. Você pode ficar de pé, por favor? Obrigado, Senhor, por essa libertação. Fica de pé no seu lugar, fecha os seus olhos. Não tem como você estar de joelhos se o seu coração está de pé. Não tem como ter os braços abertos se tiver o coração fechado. Não tem como confessar misericórdia se o seu coração só clama juízo. Por que dormir pobre se o tesouro está dentro de casa? Escreva isso depois nas suas notas, no seu coração. Por que dormir pobre se o tesouro está dentro de casa? Porque é dentro que perde. É aí dentro. É aí dentro que você perdeu o senso de direção. É aí dentro que você perdeu a fé na providência divina. É aí dentro que você perdeu a capacidade de sonhar. É aí dentro que você perdeu a janela de esperança. É aí dentro que você perdeu o coração quebrantado. Eu queria orar junto com você, sabe, irmão? Eu queria que nós curvássemos a nossa cabeça agora. Eu queria orar. Feche os seus olhos. Talvez você tenha perdido coisas que você tem dado muita atenção. E você vem na igreja até por isso. Pastor, ora por mim. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma direção. Mas essa noite Deus está dizendo, olha, você precisa de fazer alguns resgates. Você precisa de voltar para dentro, varrer a casa, acender a luz, resgatar alguns dracmas que realmente têm valor. Por que dormir pobre se o tesouro está dentro de casa? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos essa noite, restaura em nós, resgate, Senhor. Resgate em nome de Jesus cada dracma que temos perdido. Deus, aqui tem pessoas que têm perdido a alegria, que têm perdido o prazer de servir, que têm perdido, Deus, a capacidade de orar, de ler a Bíblia. Tem pessoas que têm perdido, Deus, o amor pelo próximo. Tem pessoas, ó Pai, que têm perdido a paciência, Senhor. Tem pessoas que têm perdido, Deus, a capacidade de perdoar ou de liberar um perdão. E eu queria, em nome de Jesus, que o Senhor faça um milagre que essa noite, é um milagre do resgate. É o milagre, Pai, que nos faz sonhar de novo. O milagre, ó Pai, que nos faz querer ser bênção na vida das pessoas de novo. O milagre que nos faz querer prosperar de novo, crescer de novo. Deus, um milagre que nos faz querer expandir as tendas, ó Pai, de novo. Um milagre que nos faz querer liderar de novo, que nos faz querer fazer tudo com excelência. Pai, restaura isso, Senhor. Nos ajude a resgatar estes valores, em nome de Jesus. Talvez você tenha perdido coisas que são muito, muito, muito relevantes. Eu queria orar junto com você. Eu
queria que você que está aí no seu lugar e fala assim: olha, eu realmente, nos últimos meses eu perdi algo que é inaceitável perder. Eu sei que todo mundo aqui tem que resgatar alguma coisa, mas você fala assim: pastor, eu quero resgatar essa noite aqui algo que é inaceitável eu ter perdido. Se você está aqui, vem aqui na frente, eu quero orar junto com você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quer uma oração específica, vem aqui na frente, deixa a gente orar junto com você, eu e a nossa equipe ministerial. Corre aqui, enquanto o Leiner canta, você vai ter o privilégio de vir aqui na frente orar junto comigo. Se tem alguém, se não tem, Deus abençoe você. Mas se tem, sai do seu lugar com coragem. Aí você fala assim: pastor, eu perdi a graça da vida, eu perdi a esperança, sabe? Eu estou desesperado, a verdade é essa. Por isso que eu vim nesse culto. Perdi a alegria de estar casado, perdi a alegria de ter filhos. Quantas pessoas estão com depressão? Quantas pessoas estão deprimidas? Eu queria convidar aqui a turma da nossa igreja que lidera. Vem orar aqui com essas pessoas. Me ajuda aqui, por favor, a equipe de intercessão, a liderança aí, as pastoras, pastora Áquila. Vem aqui, me ajuda aqui, por favor. Isso, um homem com um homem, uma mulher com uma mulher. Oh, Senhor Jesus.